uma palavra sobre discipulado prático. E quero usar o texto que está em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amém? Querido, nosso objetivo como igreja, eu tenho falado muito sobre isso, e eu estou concluindo uma série de mensagens sobre servir. O nosso objetivo como igreja é levantar na terra uma igreja que serve, uma igreja de servos, e não uma igreja de quem quer apenas ser servido, como infelizmente a gente tem acompanhado em muitos lugares. Então, o nosso objetivo não é somente formar membros de igreja, porque em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, você encontra Jesus nos mandando fazer membros de igrejas, formar membros de igreja. Ele nos manda formar discípulos, Ele nos manda formar servos, Ele nos manda formar soldados, que estão dispostos a encampar a batalha que Ele veio encampar contra o reino das trevas. Então o nosso objetivo não é apenas encher igrejas de pessoas que vêm uma ou duas vezes na semana e ali elas ouvem uma palavra, dizimam, ofertam e vão embora, mas não têm compromisso com a missão de Cristo aqui na terra, não tem compromisso com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Não é esse o nosso objetivo. Isso é muito fácil. Hoje tem muitas igrejas onde parece que as pessoas vão, o dízimo e a oferta é como se elas pagassem para ouvir uma palavra, para que alguém as servisse, e ali depois do culto elas levantam e vão embora. Mas igreja não é isso. A igreja ela é comparada na Bíblia a várias coisas, e entre elas ela é comparada a um exército. E um exército é algo que tem uma missão a cumprir, que tem um inimigo em comum. É um grupo de soldados que tem uma liderança, que tem um general, que tem uma estratégia, que tem uma missão, que tem um alvo e que tem uma missão a cumprir. Não é alguém que vem simplesmente para ser servido. O nosso objetivo é formar líderes. E o que são líderes? São pessoas que são capazes de ensinar outros. Como recentemente eu preguei em 2 Timóteo 2, versículo 2, quando Paulo ele diz a Timóteo: escolhe homens tementes, capazes e que sejam capazes de ensinar a outros, ou seja, investe a tua vida em pessoas que sejam capazes de também investir a vida dela em outras pessoas. Então líderes nada mais é do que pessoas que são capazes de ensinar a outros aquilo que elas aprenderam, de passar para frente aquilo que elas receberam. Então nós não podemos, e quando nós olhamos a maneira bíblica que Deus encontrou de formar discípulos, de formar líderes, de levantar pessoas, de ensinar, para que essas pessoas que são ensinadas sejam capazes de ensinar outros, é o discipulado. Mas nós não podemos discipular apenas por obrigação, querido. O discipulado, ele não pode ser apenas uma obrigação a ser cumprida. O que deve estar na base do discipulado é o mesmo sentimento que deve estar na base de toda a nossa vida cristã, que deve estar na base de tudo aquilo que um cristão faz, seja ele na igreja, seja no trabalho, seja lá fora, que é o amor. O texto que nós lemos, ele diz: amem-se uns aos outros. O discipulado, a base do discipulado deve ser o amor. O que me leva a aceitar discipular alguém, ensinar alguém aquilo que eu já aprendi, é o amor que eu tenho por aquela pessoa, e eu quero que ela também aprenda o que eu aprendi, porque eu quero que ela desfrute do que eu desfruto, porque eu quero que ela cresça como eu cresci, porque eu quero que ela se relacione com Deus como eu me relaciono. É o amor. O discipulado não pode ser simplesmente acontecer por uma obrigação.
a base de um discipulado que funciona é o amor. Porque quando o discipulado é apenas uma obrigação, nós nos apegamos à primeira oportunidade ou ao primeiro motivo que nós temos para que o discipulado não aconteça. Porque quem de nós, as obrigações, todos nós, se nós pudermos nos livrar das nossas obrigações, nós nos livraríamos, sim ou não? Lógico que sim. Todos nós temos direitos e temos obrigações. Nenhum de nós quer abrir mão dos direitos. Mas se todos nós pudéssemos abrir mão das nossas obrigações, nós abriríamos. Qual é a minha obrigação como funcionário de uma empresa? Trabalhar, prestar um serviço. Qual é o meu direito como funcionário? Receber o meu salário. Ninguém quer abrir mão do salário, mas se a gente pudesse ficar em casa e receber sem trabalhar, quem é que não gostaria? Então, quando o discipulado é apenas uma obrigação a ser cumprida, quando a base do discipulado não é o amor que eu tenho primeiro a Deus, que eu quero lembrar você, quando Jesus chama Pedro, quando Jesus ressuscita e ele se encontra com Pedro, e Pedro havia negado a ele por 3 vezes, e quando ele encontra com Pedro, ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. E ele diz: então apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Então ele estava dizendo para Pedro: cuida das pessoas por amor a mim. Se tu me amas, cuida dele. Então, quando o discipulado, quando a base do discipulado não é, em primeiro lugar, o meu amor a Cristo, e em segundo lugar, o meu amor ao meu discípulo, porque eu quero ver o meu discípulo se fortalecendo, eu quero ver o meu discípulo crescendo, eu quero ver o meu discípulo protegido, eu não quero deixar meu discípulo andar sozinho, eu não quero que o meu discípulo se desvie, eu não quero que o meu discípulo caia em tentação, eu quero estar do lado dele, porque eu quero ajudar, e se ele cair, eu quero estar do lado dele para ajudar ele a levantar. Quando a base do discipulado não é esse amor, e vira apenas uma obrigação, ele não vai acontecer, ele não vai funcionar como ele deve funcionar. Porque a obrigação, no primeiro motivo que a gente tem, a gente se livra dela. E o discipulado, a base do discipulado deve ser o amor, tanto da parte do discipulador, quanto da parte do discípulo. O discípulo, ele não pode ver aquele momento dele com o seu discipulador, o momento em que ele vai aprender, como uma obrigação. Ele precisa entender que o momento de aprender mais de Deus com alguém que já sabe um pouco mais do que ele, que tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência, esse momento de aprendizado, ele tem que olhar com isso, que é um momento em que o seu discipulador está investindo amor na vida dele, e ele tem que estar ali também por amor ao seu discipulador. Como que eu não vou amar alguém que está abrindo mão da sua vida, do seu tempo, alguém que de graça está investindo na minha vida e no meu crescimento? Então a base de um discipulado prático é o amor. Quando a base é o amor, o discipulado vai acontecer na prática. Quando o discipulado é apenas uma obrigação, ele está no papel, mas ele não acontece na prática. E quando acontece, acontece de maneira muito, como que eu posso dizer? Não acontece da maneira que era para acontecer. Acontece de uma maneira defasada. Passa tempo sem acontecer. Por quê? Porque não é um amor que está como base. E o que é discipular, na verdade? Durante muito tempo, discipulado era visto como um momento de estudo bíblico. Eu vou sentar com o meu discípulo, eu vou dar um estudo bíblico para ele. E discipulado também é estudo bíblico, mas não é só isso. Discipulado é mais do que isso. O que é discipular? Discipular nada mais é do que você manter um relacionamento com uma pessoa, onde através do relacionamento você vai transferir valores. Discipulado é transferência de vida. Jesus, ele escolheu os 12 e ele não disse assim: vocês fiquem aqui pescando e aí eu venho aqui uma vez por semana dar um estudo para vocês. Foi isso que Jesus fez? Não. O que Jesus fez? Colocou eles para andar com ele. Jesus colocou eles para caminhar junto com ele. Porque discipulado é transferência de vida.
Discipulado é transferência de caráter, discipulado é transferência de valores. Então, através do relacionamento com o meu discípulo, através do meu relacionamento com ele, da minha amizade, eu vou transferir vida e valores de Deus para a vida do meu discípulo. Discipulado é transferência de vida. Agora, só se transfere vida quando se tem vida. Eu só transfiro um caráter cristão se eu tiver um caráter cristão. Eu só transfiro princípios e valores se eu antes tiver isso. É por isso que o princípio número 1 para mim poder discipular alguém é eu ter um discipulador. Porque se eu não recebo, o que eu vou dar? Se eu não estou sendo discipulado, se eu não estou conectado a uma fonte, se eu não estou recebendo essa vida, como que eu vou doar? Como que eu vou transferir vida? Transferir atitudes, habilidades, objetivos. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, embora tenha sido numa outra realidade. De quem que Jesus recebia vida? Diga, do Pai. E onde que Jesus recebia essa vida? No relacionamento que ele tinha com o Pai. Você olha o Novo Testamento, você vê o relacionamento de intimidade que Jesus tinha com Deus. Jesus, ele pregava para as multidões, ele caminhava, ele ia de uma cidade para outra a pé, ele andava muito, ele fazia muitas coisas. Mas você vê a todo instante Jesus se retirando para o monte para ficar sós com Deus. Você via a todo instante Jesus entrando num barco e indo para o meio do mar para poder ficar sós com Deus. Você vê a todo instante Jesus orando, Jesus com o Pai. Então ele transferia porque ele tinha o exercício de fortalecer o nosso discípulo. Isso é discipulado, o exercício de fortalecer o servidor de Cristo, o servo de Cristo, sabe, falar aquilo que o discípulo precisa ouvir, fortalecer a vida do discípulo, cuidar, transferir esses valores, ajudar a organizar a vida do discípulo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista pessoal, se assim ele necessitar. Ou seja, discipular é você manter esse relacionamento, e através do relacionamento você vai transferir vida, exemplos, testemunhos para a vida do seu discípulo. E quando eu falo de transferir, eu estou falando de algo que eu tenho. Para você fazer transferência, quem aqui consegue fazer uma transferência da sua conta para uma outra conta sem você ter saldo? Quem consegue? Se alguém conseguir, me ensine. Aliás, não quero aprender não, porque deve ser alguma coisa errada, né? Então, eu nem quero aprender. Isso aí deve terminar em cadeia, no mínimo. Então, ninguém transfere. Você só vai conseguir transferir algo da sua conta se você tiver saldo. Você só vai conseguir transferir algo para a vida do seu discípulo se você tiver saldo. Por isso que o princípio número 1 é eu ter o meu discipulador, que é de onde eu vou receber. Então, Jesus, ele se santificava por amor aos discípulos. Paulo, a gente olha lá em Coríntios, Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele diz, eu me santifico por amor a vocês. Paulo se santificava para que ele tivesse como levar os seus discípulos também a um nível de santidade. Tudo aquilo que você quer ver gerado na vida do seu discípulo, você vai ter que buscar ter gerado na sua vida, porque senão você nunca vai conseguir gerar na vida dele. Se você quer ter um discípulo que ora, você vai ter que ter uma vida de oração. Se você quer ter um discípulo comprometido, sabe, fiel à igreja, comprometido nas atividades da igreja, você vai ter que ser assim. Se você quer ter um discípulo que não perde um módulo, uma disciplina da escola da vida, você vai ter que ser assim. Porque aquilo que você tem é que você vai transferir para a vida do seu discípulo. Jesus, ele se santificava por amor aos discípulos. Paulo, ele se santificava por amor aos discípulos. Toda base bem construída, ela leva um tempo, querido. Uma base bem feita, ela vai suportar um prédio grande, né? Uma base mal feita, ela vai suportar um prédio menor. Isso quer dizer que esse relacionamento do discipulado, quanto mais o tempo passa, mais ele vai sendo consolidado, mais ele vai se tornando forte,
mais ele vai se consolidando. E é essa base que vai sustentar, né, uma rede de discipulado que vai emergir dali, e dali a pouco você vai olhar, você não vai conseguir mais ver o fim, porque é uma base bem feita. Então, quanto mais você investir em relacionamento com seus discípulos, mais consolidada vai ser essa relação, mais vida você vai transferir para a vida do seu discípulo. O discipulado, ele tem algumas fases. Quando eu digo que discipulado é relacionamento, então ele tem algumas fases. Primeiro é a fase da familiarização com o seu discípulo, é a fase da adaptação. Quem aqui tem um amigo ou uma amiga que você assim é aquela amiga ou aquele amigo que você não tem problema de compartilhar nada com ele, que você confia, que você se sente à vontade, que você gosta de estar com ele? Quem tem? Amém. E quem daqui já nasceu com esse relacionamento pronto? Desde o dia que você nasceu, vocês já eram os melhores amigos, vocês já se conhecem. Aliás, vocês se conheceram antes de vocês nascerem, né? Quando vocês nasceram já estava tudo certo. Foi assim? Foi ou não? Não. Essa pessoa que é seu melhor amigo ou sua melhor amiga hoje, teve um tempo que você nem o conhecia, não é verdade? Teve um tempo que você nem o conhecia. Por que que se tornou essa relação saudável, forte, consolidada? Por causa do relacionamento, por causa do tempo, por causa da comunhão, e aí o tempo foi consolidando. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente estabelece um relacionamento de discipulado, e às vezes por a gente não, não quero ser discipulado, eu nem conheço. E às vezes você até já conhece, você é da mesma célula, você é da mesma igreja, já tem até um caminho maior do que com pessoas que você nem conhecia e hoje são seus melhores amigos. Então, a primeira fase de um discipulado é essa fase de familiarização com o seu discípulo, é uma fase de adaptação, e isso não depende só do discipulador, querido, isso depende dos dois, porque não adianta nada o seu discipulador querer estar junto com você e você nunca ter tempo, você sempre tem aquelas escapadas, né? Aquelas saídas pela esquerda. Não adianta. Seu discipulador muitas vezes está ali querendo investir em comunhão com você, sabe, querendo estar junto, sabe, querendo ir tomar um sorvete, querendo comer um churrasquinho, sabe, querendo tomar um tereré, sabe, querendo ir jogar um videogame, querendo fazer alguma coisa com você, e você sempre tirando ele de tempo. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Então, não pode ser assim. Não depende só do discipulador, depende do discípulo. Você também precisa ajudar nessa fase de familiarização. Você também precisa abrir mão um pouquinho da sua correria e dizer, não, cara, hoje eu vou tomar um tereré com o meu discípulo, o meu discipulador, né? Eu vou lá, faz tempo que o cara está me ligando, o cara está querendo me ensinar, o cara está querendo me ajudar e eu estou fugindo, e eu estou dando trabalho, eu estou dando canseira. Então não depende só do discipulador, não é? Depende dos dois. Não depende também somente do discípulo, que às vezes o discípulo está querendo. Às vezes o discípulo está ali doido, meu discipulador, estou querendo tomar um tereré com você, pai, estou querendo sua atenção, estou precisando conversar. E o discipulador também, então depende dos dois. Essa fase de adaptação, de familiarização, de conhecimento, depende dos dois. Os dois têm que ter interesse em que esse relacionamento cresça, os dois têm que ter interesse em que esse relacionamento se aprofunde, os dois têm que ter interesse de estarem juntos. Aí você vai ver esse relacionamento crescer e ser consolidado. Cada discípulo é um processo diferente, querido. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Cada discípulo é um processo diferente. Tem discípulo que você vai começar a investir em comunhão com ele, você não vai ter problema. Sabe, é um cara aberto, é um cara que chega no primeiro discipulado, ele não tem dificuldade de abrir o coração, ele não tem dificuldade de pedir ajuda, ele não tem dificuldade de confessar pecado, ele não tem. Mas tem discípulo que é mais difícil. Tem discípulo que você vai, com 2 meses, você já vai, parece assim que você conhece a pessoa há anos, porque vocês vão conviver muito. Tem discípulo que talvez 6 meses você não conseguiu nem ir na casa dele ainda, porque ele não lhe convidou. Vai ter, cada discípulo é diferente,
Porque as pessoas são diferentes, as pessoas vêm de experiências diferentes. E aí o papel do discipulador, aí sim é papel do discipulador, conquistar o coração do discípulo, conquistar a confiança do discípulo. Porque se você for desistir, se você for abrir mão, você vai abrir mão e desistir de praticamente todos, porque esses que se abrem e que se expõem a um relacionamento com maior facilidade, eles são mínimos, é um número muito pequeno. Então, uns são mais rápidos, outros menos, mas creia numa coisa, um dia essa fase acaba, essa fase de adaptação, essa fase de familiarização, ela acaba. Para uns vai acabar talvez com 2 meses, como eu falei, e aí vocês já são familiarizados até demais, né? Mas tem outros que vai demorar um pouco, mas acaba. Se você investir, se você não desistir, se você orar, né? Se você pagar o preço, vai acabar e vai chegar a hora que você vai realmente se tornar um dos melhores amigos do seu discípulo. A segunda fase do discipulado é o conflito de valores. Tá, você se familiarizou, né, você conseguiu se aproximar, agora você já tem comunhão, você já conversa, um bate-papo, só que aí, você como discipulador, você que aprendeu já, tem uma opinião, mas o seu discípulo tem outra. Ah, isso aqui não, isso aqui eu não concordo. Não, isso aqui eu acho que não está certo. E aí, essa fase de conflitos, como que ela acaba? Através da Bíblia. Porque toda vez que surgir um conflito, né, você vai para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz? Então vamos lá. Aí você vai. O que a Bíblia fala acerca disso? Ah, deixa eu pegar logo um bem polêmico aqui. Dízimo e oferta. Ah, eu acho que dizimar não é de Deus, não é bíblico. Eu acho que dizimar acho que é do Antigo Testamento. Aí vocês, então vamos lá. Então vamos ver o que a Bíblia diz? Não é o que eu acho, não é o que você acha. Se nós decidimos seguir a Cristo, é o que Ele acha. Vai para a Bíblia. Como eu digo, discipulado também é estudo bíblico. Aí você vai levar para a vida do seu discípulo naquela área que ele está com dificuldade de crer, naquela área que ele está com dúvida, e aí você diz, olha, a Bíblia diz isso aqui. Aí se ele olha a Bíblia e diz, não, realmente a Bíblia diz isso, mas eu continuo sem concordar. Você diz, então tá bom, eu vou continuar orando. E aí você vai orar e vai chegar uma hora que Deus vai agir. Então, a segunda fase, quando você já tem mais liberdade, vem a fase do conflito. E esse conflito de valores e de opiniões, eles vão sendo dirimidos através da palavra. A palavra é o nosso juiz. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Essa é a nossa palavra. Eu não estou aqui para fazer discípulos meus, para fazer discípulos de Cristo. Esse é o projeto. Às vezes a gente fala meu discípulo, minha discípula, é uma força de expressão, porque na verdade os discípulos são de Cristo, e nós estamos ali para ajudar a formar e a gerar a vida de Cristo neles. Esse é o propósito. A terceira fase é a fase da comunhão e o amor de Cristo. E aí é necessário um tempo especial com o seu discípulo, porque chega um momento, né, que na fase de familiarização você vai ter esses momentos de comunhão e tudo, só que chega um momento que o discípulo ele já criou um vínculo tão forte com você, que ele precisa ter comunhão com você. Se na fase de familiarização ele evitava, agora ele precisa, ele quer, ele deseja, e aí exige de nós discipuladores um pouco mais disso, de estar mais junto, né, de ter tempo de comunhão. Aí não só aquela comunhão na célula, não só aquela comunhão, não, uma comunhão específica com seu discípulo. E, queridos, tudo que se faz na vida cristã tem que ser feito com propósito. Com propósito. Não existe nada que o cristão faça que ele não deva fazer com um propósito de gerar a vida de Deus nas pessoas. Seja com propósito evangelístico, seja com propósito de consolidar ou edificar, discipular quem já se converteu, mas tudo que um cristão faz, ele tem que ter propósito. Se você reúne com o seu discípulo, você passa de 4 da tarde até às 6 no tereré top, né, tomando tereré, e em nenhum momento você semeia algo de Deus na vida do seu discípulo, ali foi tudo, menos discipulado, não é? Então, você reúne, você passa 5 horas num churrasco, assando uma carne, comendo uma carninha com seu discípulo, e você só fala de futebol durante 5 horas. Não é essa comunhão em Cristo. É lógico que você não vai ficar ali 5 horas dando estudo bíblico ou falando de Bíblia, não.
mas eu estou falando que é nesse momento que a gente transfere vida, que a gente aproveita as oportunidades para dar testemunhos, que a gente aproveita a oportunidade para falar de algo que você fez na semana, ou de algo que Deus falou ao seu coração, de maneira muito informal. Não é não, senta aí que agora eu vou pregar para ti, bota a cadeira aqui, eu vou ficar aqui na tua frente. Não, não é isso. Eu estou falando que durante a comunhão é o momento de você transferir vida. Você tem que saber que aquele momento com seus discípulos tem um propósito. Qual é o propósito? Transferir a vida de Deus para ele. Tudo que o cristão faz tem um propósito. Se eu dou uma carona, eu tenho um propósito, querido. Pense, se tem alguém mais interesseiro do que eu duvido. Eu sou um cabo interesseiro. Para mim, tudo que eu faço, eu estou pensando em dar o bote lá na frente para levar para a igreja. Tudo que eu faço, eu já estou pensando em colher. Eu vou passando, eu vejo alguém no ponto de ônibus, um amigo, eu paro. Eu estava indo para cá, tu vai para onde? Vou para ali. Rapaz, vamos, eu ia por ali mesmo, vou por aqui mesmo, já te deixo. E aí vou conversando, vou semeando. E o que é que tu vai fazer domingo? Ah, não, assim, tá, pô, vamos lá na igreja fazer uma visita. Rapaz, eu estou sem carro, eu venho te buscar, onde é que tu mora? E você vai semeando, tem um que vem, tem outro que não vem. Mas o meu propósito continua sempre o mesmo. Tudo que nós fazemos como cristãos, nós temos um propósito. O propósito da igreja de Cristo na terra é estabelecer, é implantar o reino de Deus sobre a terra. E é toda hora, onde você estiver, onde eu estiver, nós somos representantes, embaixadores de Cristo. Agora é lógico, com muita sabedoria, aproveitando as oportunidades, para você não se tornar aquele cristão chato que ninguém aguenta estar perto. Porque tem gente que usa esse argumento de querer pregar, de querer falar de Deus, e se torna alguém insuportável. Que às vezes a pessoa está trabalhando ali, você percebe que a pessoa, e aí ele fica ali, tipo querendo lançar pérolas aos porcos. Mas um discipulado com propósito, esse momento da comunhão, já na terceira fase do relacionamento, a terceira fase do discipulado, é onde essa comunhão e o amor de Cristo exige de nós um tempo especial com o nosso discípulo. Um tempo especial. E nesse tempo especial nós vamos transferir a vida de Deus para ele. É lógico que é um tempo de comunhão, é um tempo de brincadeira, é um tempo de fortalecer a amizade, mas não falta a oportunidade de você semear. De você semear da vida de Deus que há dentro de você. Mas a base para que o discipulado funcione, porque se eu não amo, se eu não tenho como base o amor, se eu não amo, eu não vou insistir com alguém que não quer papo comigo. Eu estou querendo ajudar, estou querendo ensinar, e o cara está me evitando, o cara está me dando drible, o cara está me enganando, eu sei que o cara está me enganando, o cara diz que não ia estar em casa, eu sei que o cara estava em casa, o cara esconde o carro na outra rua para mim não ver, o cara faz isso, faz aquilo, eu sei que ele está, eu vou, se a base não é o amor a Deus e o amor ao discípulo, eu vou desistir. Se a base não é o amor, na hora do conflito de valores, eu vou pular fora, dizer, esse cara é um mala do caramba, esse cara é rebelde, esse cara não quer saber de nada, eu vou pular fora, eu vou desistir, eu vou abrir mão dele. Se a base não é o amor, na hora que o meu discípulo quer estar comigo e quer ter comunhão, eu não vou conseguir abrir mão de outras coisas para poder estar com ele. A base de um discipulado prático é o amor, por isso que esse texto diz, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você.